Boa tarde a todos e bem-vindos ao webcast trimestral do Pátria Logística FI, o PATL 11. Eu sou Vitor Gaspar, trabalho na frente de relações com investidores aqui do fundo, e eu estou aqui juntamente com o Antônio Ever, que é o sócio responsável pela área imobiliária do Pátria, e com o Thiago Rocha, que é um dos responsáveis pelo PATL 11, para a gente fornecer uma atualização do fundo. Após a apresentação, nós teremos uma sessão de perguntas e respostas, e para que você consiga realizar perguntas para o time de gestão, você consegue acessar pelo o link abaixo do vídeo ou pelo QR Code no canto inferior direito da tela. Agora eu gostaria de passar a palavra ao Antônio Ever para que a gente siga com a apresentação do fundo. Antônio? Boa noite, muito bem-vindo a todos. Nós vamos então apresentar aqui os resultados do PATL 11 ao longo de 2021. Eu pediria para você passar a página, Vitor, por favor. Pode ir. Hoje nós vamos cobrir 4 temas principais. Primeiro eu vou fazer uma breve atualização do Pátria e dos últimos desenvolvimentos que têm ocorrido com a gestora. Depois nós vamos falar em bastante detalhe sobre o PATL, o que tem sido feito. O meu colega Thiago depois vai falar do PATL inserido no mercado logístico, como ele se compara com diversos fundos similares, utilizando várias métricas, e aí a gente fala da nossa visão sobre próximos passos. Então, passando rapidamente pela atualização do Pátria. O Pátria, como os senhores sabem, é uma gestora com 30 anos de atuação. Hoje nós gerimos 133 bilhões de reais em ativos sob gestão. Um desenvolvimento importante do ano passado foi a aquisição do Moneda, que é a maior gestora de fundos alternativos no Chile, trazendo, consequentemente, 50 bilhões de reais adicionais. E hoje nós oferecemos uma gama completa de produtos, passando por private equity, crédito, infraestrutura, o real estate, o public equities, e nós somos líderes de mercado em infraestrutura, no private equity e no crédito. Então isso é o Pátria. Passando para a próxima página, por favor. Aqui nós temos uma atualização do time de gestão e do time de relacionamento com investidores. O time de gestão continua o mesmo. A palavra de ordem aqui é consistência de responsabilidades e de resultados. Então, são essas pessoas que têm cuidado do fundo desde o início, e a gente continua trabalhando ativamente para gerar valor para os nossos acionistas. Do lado direito da página, a gente tem a equipe de relacionamento com os investidores, e essa sim, no último ano, foi fortalecida consideravelmente. A gente trouxe pessoas, né? O meu sócio, José Teixeira, trouxe pessoas extremamente experientes e qualificadas no mercado para fazer o relacionamento tanto com investidores institucionais como com investidores de varejo. Então a gente está muito satisfeito com esse fortalecimento do grupo e espera cada vez mais que o nosso relacionamento com os nossos investidores, nossos cotistas, seja cada vez melhor. Então, isso é o Pátria. Vamos agora falar do update do PATL, passando pelo sumário executivo. Acho que a grande notícia aqui foi a locação da área vaga de Ribeirão das Neves para um inquilino de excelente qualidade, a PIF-PAF, uma empresa muito relevante no setor de alimentos. Esse é um imóvel estratégico para esse inquilino, né, porque eles têm um mercado muito forte em Minas Gerais, e esse imóvel traz uma melhoria de operações logísticas considerável para eles. Com isso, a gente atinge 100% de locação no nosso portfólio.
E temos uma situação de muita estabilidade, né? Porque os nossos contratos só começam a vencer depois de 2025 e 74% da nossa receita é contrato atípico, o Build to Suit. Depois nós vamos falar do mercado de FIIs logísticos. Houve uma recuperação desde novembro e o Patielli acompanhou essa movimentação. Muito embora a gente ainda acredite firmemente que há uma discrepância entre a avaliação do Patielli em relação a pares, e a gente acha que há um potencial imenso de valorização simplesmente pela convergência, quando o mercado efetivamente entender o valor intrínseco que a gente tem nesse fundo. Com relação aos próximos passos, a gente vai manter uma interação com o mercado cada vez mais frequente, falando com os investidores, falando com formadores de opinião, com as carteiras recomendadas. Isso tem acontecido e tem surtido efeitos muito interessantes para que haja essa correção no valor da cota. E nas frentes estratégicas, a gente está analisando constantemente um pipeline de oportunidades bastante interessantes. A nossa opinião continua sendo que, no momento, operações alavancadas ainda não são atrativas, porque o spread que você tem entre o custo da dívida e o que você recebe nesse novo ativo é muito pequeno e não justifica o risco, mas a gente analisa também com constante frequência possibilidades de reciclagem do portfólio. Vender parte do portfólio para comprar ativos que a gente tem no pipeline, que a gente gosta e que podem representar yields maiores. Então, basicamente, esse é o sumário. Agora a gente vai passar para dar mais alguns detalhes sobre o Patielli, por favor, próxima página. Acho que não foi ainda. Foi e voltou, Vitor. Agora. Então, aqui estão os detalhes da alocação que nós fizemos. Como eu falei, a gente locou o imóvel para PIF-PAF, depois de um período bastante intenso de conversas, negociações e desenho da operação para que ambos os lados ficassem bastante satisfeitos. Iniciamos, então, um relacionamento de 5 anos com eles. O contrato foi assinado em janeiro de 22, coroando aí esse esforço de vários meses. A área é por volta de 7.500 posições pallets, né? Era a área restante, e aí tem alguns ajustes a serem feitos em relação ao número exato de posições pallets utilizáveis. O valor foi de R$55 por posição pallet, correção pelo IPCA. O prazo é 60 meses e nós iniciaremos o contrato em 1º de março de 2022. É um contrato típico. Passando para a próxima página, aqui para dar um exemplo, para dar um pouco mais de detalhes sobre a PIF-PAF, uma empresa líder no setor de alimentos, com receita de 3 bilhões de reais em 2020, um conjunto de plantas bastante extenso, entre plantas industriais, matrizeiros, fábricas de ração, incubadores, etc. 16 pontos de distribuição e aí uma estrutura logística bastante sofisticada e uma concentração, como vocês podem ver no gráfico da direita, de suas operações no Sudeste brasileiro, especialmente em Minas Gerais, onde a gente tem o nosso ativo. Então, é um ativo importante, para um cliente importante, por um contrato longo, com boa remuneração, e nós ficamos bastante satisfeitos com o resultado desse trabalho. E o ativo, depois dessa alocação, então, fica dessa forma. A PIF-PAF
vai dividir esse ativo com a BRF, que tem o contrato build-to-suit lá de longo prazo, e confirma o nosso entendimento que esse ativo é um ativo de excelente qualidade e capaz de atrair clientes de primeiríssima linha com condições econômicas bastante vantajosas. Então, essa é a parte dos ativos. A consequência disso para a nossa projeção de resultados: em 2021 nós geramos 57 centavos por cota, já estamos gerando 58 centavos por cota, e tudo permanecendo o mesmo, ou seja, se a gente não fizer nenhuma outra operação mais estrutural, nós temos por objetivo atingir 58 a 60 centavos por cota ao longo de 2022. Com isso, o nosso yield no preço de cota atual sai de 9,4 para até 9,7. E isso, como nós vamos ver mais à frente, é um dos melhores yields do mercado logístico brasileiro. E fundos que têm yields superiores tendem a ser fundos que estão alavancados. Então, é por isso que a gente acha que a relação risco-retorno do PATL é muito atrativa. E aqui uma visão geral do fundo. Nós estamos 97% alocados em ativos imobiliários, temos 3% numa parcela aí de caixa e fundos imobiliários para gestão adequada do fundo. 100% dos ativos estão no Sudeste brasileiro. No gráfico superior direito, a gente tem a distribuição dos aluguéis, né, dos preços por galpão. No inferior esquerdo, nós temos a distribuição de inquilinos, com BRF sendo a principal, a SEB a segunda, depois multiterminais e PIF-PAF. A maior parte dos contratos são ajustados pelo IPCA. E, como eu falei, o vencimento dos contratos começa a acontecer em 2025, mas 92% dos contratos só começam a vencer a partir de 2026. Então, é um fundo extremamente estável, com contratos corrigidos por índices atrativos, e acho que é importante falar, nós repassamos todas as correções no ano passado sem problema nenhum, e vislumbramos também que o mesmo ocorrerá nos próximos anos. Agora eu vou passar para o meu colega Tiago Rocha, para ele discorrer um pouquinho sobre o PATL no contexto do mercado imobiliário. Obrigado, Antônio. Obrigado, boa noite a todos. Para a gente é um prazer estar aqui mais uma vez falando com vocês. Acho que assim como os últimos webcasts, a gente também está trazendo uma ótima notícia aqui para os nossos investidores e para o mercado. A gente já tinha passado o webcast do segundo TRI, né, um pouco das atualizações, das aquisições que a gente fez em Jundiaí. Depois a gente trouxe aqui a assinatura, né, no final do ano passado, que a gente já estava com um memorando de entendimentos para alocação do nosso ativo de Ribeirão das Neves, e agora o nosso webcast, em linha até com um fato relevante que a gente divulgou agora em janeiro, a conclusão dessa alocação, e para a gente é super importante e posiciona o fundo muito bem para o mercado, que é um pouco do que a gente vai passar nessa sessão. Tá? A próxima página, Vitor, se puder passar, por favor. A gente mostra até um pouco do comportamento do fundo, né? O Antônio comentou sobre isso no sumário executivo, e de fato o que a gente percebeu no final do ano passado foi um movimento muito grande do mercado, inclusive para fundos de papel e CRI. Eu acho que isso gerou um desconto na média do mercado como um todo, não só para o nosso fundo, em termos de valor patrimonial, que a gente vai ver isso também nas próximas páginas. Já houve uma certa recuperação, então do final de novembro para cá, então o PATL já teve uma recuperação sim, dá para perceber aqui como é que os nossos números evoluíram, mas a gente ainda permanece com um desconto considerável no patrimonial, permanece também com um yield bastante atrativo para o mercado, o que fundamenta, ainda mais com os outros tópicos de relevância aqui do fundo, a nossa visão do fundo ainda tem um ótimo potencial de recuperação do valor da cota.
Tá? Alguns dados gerais aqui, a gente chegou no patamar de janeiro a mais de 15 mil cotistas, isso é um patamar super legal, acho que mostra um pouco, inclusive, desse trabalho de relacionamento com o investidor que a gente está querendo cada vez mais estar próximo do mercado, tá? Então isso é prova disso. Em termos de liquidez, acho que o mercado como um todo teve uma queda na liquidez para os fundos de tijolos, mas o nosso fundo começou a ter já uma recuperação a partir do final do ano passado e também agora em janeiro. A gente está na média de R$1 milhão, e quando você compara isso, tá, o tamanho do fundo, então liquidez sobre o valor de mercado, a gente inclusive está 50% acima dos outros fundos imobiliários logísticos, o que mostra também que existe uma boa movimentação no PATL11 dado o tamanho do fundo. Tá. A próxima página, a gente até tenta trazer um pouco mais sobre o racional de valor de cota a mercado comparado com a nossa cota patrimonial. Dá para perceber um pouco do histórico do mercado logístico, essa linha azul um pouco mais escura. Acho que, claro, né, a gente chegou até um patamar em dezembro de 2019 no valor bem alto, então o valor de mercado chegou a estar tradando 1,4 vezes o patrimonial, mas hoje, olhando esse 0,95 né, no final de janeiro, a gente está muito próximo de uma baixa histórica do setor. Tá? Então, antes mesmo de falar do PATL, a nossa visão aqui sobre o mercado de logística, inclusive dado que esses fundos, a maioria deles passaram por reavaliação recente do portfólio, é que existe sim um racional para esses fundos terem uma recuperação no médio e longo prazo. Então a gente teve essa baixa de 0,86 que eu comentei no final de novembro, já houve uma certa recuperação, mas quando a gente olha o histórico, desde janeiro de 19, tem um espaço aqui para o fundo, para o mercado, e para o fundo especificamente, acho que é o grande potencial que a gente enxerga, tá? Olhando o valor justo dos nossos ativos. Hoje o PATL está sendo negociado a um múltiplo de 0,77, valor de cota a mercado dividido pela patrimonial. Se a gente faz uma comparação, por exemplo, apenas que o PATL vai chegar no mesmo patamar que os outros fundos logísticos estejam negociando, a nossa cota subiria para um valor aproximado de R$ 92 a R$ 94 aqui no mercado. Tá? Então isso mostra, inclusive, esse potencial de valorização que a gente vislumbra para o fundo. Acho que nessa caixinha embaixo a gente traz até um pouco sobre uma atualização da reavaliação que a gente conduziu no final do ano passado. Então, como praxe, né, nosso fundo passou por uma reavaliação. Essa reavaliação é sempre conduzida em dezembro, tá, no final do exercício. A gente conduziu isso de maneira terceirizada, então a gente chamou a Cushman para fazer essa avaliação. Todos os nossos ativos tiveram uma variação positiva, tá, comparado ao seu valor de custo de aquisição, e na média a gente teve essa reavaliação positiva em torno de 3%, tá, sendo um pouco mais exato 2,9%, o que, quando a gente olha para o valor da cota, isso representa uma apreciação no nosso patrimônio de cerca de 2,70. Tá? Então, foi uma notícia positiva também para o final do ano passado, que também corrobora aqui para o valor dos nossos ativos e da carteira do PATL. Tá? Próxima página, a gente traz um pouco da nossa visão de qualidade, tá? E até um pouco de comparativo com os outros fundos e como é que esses fundos estão sendo negociados num patamar de valor de cota a mercado dividido pelo patrimonial. Comentei um pouco sobre a média está em torno de 0,95, mas a gente tem fundos sendo negociados de 0,79 até 1,14, então são essas, o que a gente vê pelo eixo horizontal desse gráfico. O tamanho das bolinhas que você consegue ver pelo gráfico é exatamente o tamanho da liquidez de cada um desses fundos, e o eixo vertical é o aspecto de qualidade dos fundos, dado vários critérios, seja de localização, qualidade dos ativos, se são ativos classe A+, classe B, vacância, entre outros fatores. Tá? Então dá para perceber que o PATL11, apesar de ter tido uma recuperação desde novembro até agora final de janeiro, ainda está muito bem posicionado numa visão de recuperação de valor de cota. Tá? Então a gente está próximo a esse patamar de 0,77, é o que está no extremo do lado esquerdo do gráfico, e quando a gente olha a qualidade do fundo, a gente está muito bem posicionado comparado aos outros pares do mercado, e até um pouco do que a gente vai passar aqui na sequência da apresentação. Tá? Se puder passar mais uma, Vitor, por favor. Boa, não, legal. Acho que aqui a gente fala um pouco mais sobre dividendo e sobre yield. O Antônio já fez um comentário muito importante, que quando a gente olha o dividendo que o PATL está distribuindo, né, inclusive com o potencial que a gente tem ao longo de 2022 de crescimento, dado tanto a nova alocação que a gente fez para a PIFPOF, como também as correções dos contratos vigentes por inflação ao longo do ano, o PATL está muito bem posicionado em termos de dividendo. Né, então é
possível que a gente perceber aqui por esse gráfico, que a gente está no dividendo de 9,4 a 9,7 ao longo de 2022. A média do mercado está por volta de 8,6, sendo que boa parte dos fundos que inclusive tem um valor de dividendo, né, percentual maior do que o PATL, são fundos que estão alavancados. Óbvio, acho que são fundos que têm ótima qualidade, a gente é próximo de várias dessas gestoras, mas dado, inclusive, esse patamar, que o PATL hoje é um dos poucos fundos sem alavancagem e que hoje está distribuindo apenas o que é recorrente do seu fluxo de caixa, a gente está muito bem posicionado em dividendo para quem está pensando fazer, inclusive, algum posicionamento e montar uma posição aqui no fundo. Acho que um outro fator interessante que esse slide traz é na mesma linha que a gente trouxe para a questão do patrimonial, né, se a gente tivesse sido negociado no mesmo patamar, no mesmo múltiplo de cota mercado patrimonial, a gente também trouxe para a questão do dividendo. Então hoje, por exemplo, se o PATL estivesse negociando nessa média de 8,6, isso aqui mesmo sem considerar nenhum tipo de diferença de alavancagem ou de portfólio, o nosso fundo estaria no patamar de 81 a 84 reais aqui por cota, tá? Ou seja, tanto por um fator de desconto no patrimônio, também como um fator de dividendo, a gente tem uma visão de apreciação do valor da cota aqui para o nosso fundo ao longo do ano. Legal. Acho que aqui a gente traz até um pouco de comparativo, e até como eu comentei, né, acho que boa parte desses fundos são fundos que a gente tem um contato com a gestora, a gente conhece os ativos bem de perto, e a gente vislumbra aqui, acho que uma ótima qualidade para vários deles, mas a gente trouxe alguns dos aspectos que inclusive diferencia o PATL11, tá, na entrega de portfólio, na entrega de qualidade para o nosso investidor. Então o primeiro gráfico aqui da esquerda mostra um pouco sobre a questão de contratos atípicos. Hoje o nosso fundo tem 74% dos seus contratos sendo BTS, isso dá para o cotista uma questão de previsibilidade e resiliência do dividendo, então isso foi um ponto que a gente vem pensando desde o IPO do fundo, quando a gente fez em agosto de 2020, de trazer um portfólio mais estável, e hoje, inclusive, a gente se diferencia nesse aspecto. Óbvio, acho que a nossa visão aqui como gestão é que um mix, tanto entre contratos típicos e contratos atípicos, é positivo. Tá? A gente fez isso, inclusive, nas aquisições dos imóveis de Jundiaí em setembro do ano passado, também trazendo um pouco desses contratos para o portfólio. Mas a nossa visão é que, principalmente no momento atual, a gente ainda está saindo questão de pandemia, a gente tem taxas de juros ainda mais elevadas, né, do que a gente vislumbra para o longo prazo, é que isso dá uma segurança maior para o nosso cotista. Tá? Prova disso, inclusive, é que a gente não teve renegociações ou renovações que impactaram aqui de maneira relevante o nosso fluxo de caixa com os inquilinos no ano passado. Então isso foi uma prova da resiliência do portfólio. Do lado direito a gente mostra um pouco do vencimento de contrato. Então a gente passou no ano passado com a renovação de um contrato de menor expressão com a Xerox no nosso ativo de Itatiaia. Concluímos a alocação agora no ativo de Ribeirão das Neves para a PISPAF, é um contrato que vai até 2027, 5 anos agora a partir de março. Então, a gente fica com todo o nosso portfólio com vencimento dos contratos apenas a partir de 2025. Então, isso mostra que também dá uma segurança para o nosso investidor no longo prazo. Acho que na próxima página a gente traz mais duas análises, tá, em termos de posicionamento com outros fundos. O primeiro é a questão de divisão do portfólio em regiões do país. Então, o nosso fundo está 100% posicionado na região sudeste. A gente tem tanto uma exposição ao estado de Minas Gerais, como também ao estado do Rio de Janeiro, com Itatiaia, quase na fronteira com São Paulo. E mais recente, as aquisições dos ativos em Jundiaí, tanto o ativo de Solística quanto de Postal Log. Então a gente está 100% na região sudeste, isso ajuda bastante no aspecto de liquidez, mas claro, a gente vislumbra aqui, inclusive no longo prazo, acho que um potencial e um grande posicionamento futuro, eventualmente em outras regiões. O mercado logístico brasileiro, acho que tem esse espaço, mas no momento atual, dado inclusive pandemia, dado uma questão de liquidez, para a gente é importante estar posicionado aqui com maior exposição à região sudeste. E do lado direito é algo que a gente já traz como estratégia do fundo desde o D0. O PATL11 trabalha com aquisições de ativos classe a mais, tá? Isso é bastante importante para a gente, inclusive na visão de fundo perene, como é o fundo imobiliário. Isso está correlacionado ao track record do Pátria, inclusive em desenvolvimentos anteriores que a gente já fez. E isso para a gente é muito importante, inclusive por uma questão de posicionamento ao mercado. Os ativos classe a mais são os ativos que vão ter menores custos de ocupação e também vão ter um maior potencial de ter, no longo prazo, um valor de aluguel maior, tá? Junto aos inquilinos.
Então, acho que isso é uma visão geral aqui de comparativo com outros fundos. Na próxima página, a gente já quer entrar um pouco mais nos próximos passos. Acho que passamos por essa questão de locação de Ribeirão das Neves, era uma grande nuvem que estava por trás do fundo, já era um certo consenso das conversas que a gente tinha que o fundo tinha um grande potencial de valorização. Existia esse aspecto ainda de locação de Ribeirão das Neves, que agora a gente já conseguiu superar. O que é que a gente tem de próximo passo? Tá? Então, acho que tem 3 caixinhas aqui que são bem importantes serem comentadas. Questões de movimentações no portfólio. Tá? Em 2021, concluímos as 2 aquisições que a gente buscava para já chegar em um percentual de exposição a tijolo próximo a 100%. Então, isso foi feito com os imóveis de Sodística e Postal. Como o Antônio comentou, agora o nosso fundo está 97% alocado em tijolo. Então, isso para a gente é bastante importante. De próximos passos, a gente continua acessando o mercado, a gente continua entendendo possíveis transações, temos um pipeline aqui em andamento, em conversa, mas claro, a nossa visão, inclusive por ser um fundo de renda, e dado o que o Antônio já comentou, que as taxas de juros estão mais altas, é de ter bastante precaução aqui nessas novas aquisições. Não vamos fazer nenhuma aquisição que seja danosa para o fundo, eventualmente no médio prazo aqui para os nossos cotistas. Tá? Então essa é um pouco a nossa ideia, continuamos acessando eventualmente algumas opções de reciclagem do portfólio, isso é importante para a gente até para validar a questão do valor patrimonial do fundo, as conversas que a gente vem conduzindo vem confirmando isso, tá? O valor dos nossos imóveis, então é algo que a gente possa estar trabalhando ao longo de 2022. A segunda caixinha fala de comunicação, é algo que a gente já comentou inclusive no slide de time. Então foi um esforço aqui do Pátria de reforçar o nosso time de relacionamento com o investidor, a gente quer estar mais próximo, então até já faço um convite aqui, caso tenha qualquer tipo de dúvida, já mande para a gente no webcast, ou pode mandar também no nosso mail e no site. É importante estarmos ouvindo o feedback do mercado, tá passando com mais clareza sobre cada um dos tópicos do nosso fundo. Isso é um trabalho que a gente quer fazer de maneira cada vez mais recorrente e também dar previsibilidade das nossas ações para os nossos investidores. Então, no nosso webcast no ano passado, no final do ano passado, a gente já tinha comentado que a gente estava muito próximo de locar Ribeirão das Neves. Agora em janeiro concluímos aqui essa locação e isso eu acho que é uma questão de comunicação cada vez mais constante com o mercado. E o terceiro aspecto é uma gestão do portfólio. Claro, ano passado foi um ano que a gente passou por uma renovação do contrato da Xerox. Esse era um contrato que venceria em 2021, a gente já renovou até 2025. Concluímos a alocação da PIF-PAF, que era um principal ponto. E aqui vamos ficar, claro, muito próximos dos nossos inquilinos, dos nossos ativos. As nossas previsões, inclusive em termos de dividendos, considera que a gente está repassando os ajustes por inflação, principalmente por IPCA, mas a gente também está mantendo um contato muito próximo, seja na questão de taxas condominiais, tentando reduzir esses custos, tentando achar alguma forma de eficácia em custos de energia. Então isso é algo que a gestão está acompanhando muito de perto nos nossos imóveis, para ser algo positivo, tanto para os nossos investidores, quanto também para os nossos locatários. Tá? Então com isso, trazer um grande resumo aqui do que a gente comentou, tá? Nosso feedback que a gente vem recebendo, tanto de conversa com alguns investidores institucionais, quanto investidores de varejo, é que o fundo, principalmente após a alocação da PIF-PAF, é um fundo que está bem redondo. Então a gente atingiu 100% de ocupação, com um portfólio de alta qualidade. Hoje um dividendo que é acima da média do mercado, como a gente olhou aqui na apresentação, isso sem nenhum tipo de alavancagem, diferentemente de alguns outros players do mercado. Isso dá uma estabilidade, ainda mais considerando percentual de contratos atípicos, percentual de prazos vencendo apenas a partir de 2025, 2026. E a nossa visão é que, dado todo esse contexto, esse cenário para o PATL11, hoje o fundo está bem posicionado para ter uma valorização nos próximos meses, e é isso que a gente espera e está repassando também para o mercado de uma maneira super constante. Tá? Vou passar um pouco aqui a palavra para o Vitor, até para a gente já entrar um pouco no Q&A. Já viu que já tem algumas perguntas que foram surgindo, então vai ser interessante a gente endereçar as perguntas e gastar um pouco de tempo nisso. Tá? Vitor, por favor. Desculpa, eu estava no mudo. Muito obrigado, Thiago, muito obrigado, Antônio, pela atualização. Agora a gente vai dar início à nossa sessão de perguntas e respostas. E antes eu gostaria só de lembrar vocês que vocês podem realizar perguntas ao nosso time através do link abaixo do vídeo,
ou do QR Code que está aparecendo aqui no seu canto inferior direito da tela. A gente já tem algumas perguntas aqui, vou passar pela primeira. A primeira, ela comenta sobre o valor de locação da PIF-PAF. A pergunta é, qual é a diferença entre o valor de locação da PIF-PAF e da renda garantida que está vigente lá no ativo de Ribeirão das Neves? Tiago, você gostaria de pegar essa daqui? Vamos lá, claro, acho que é uma pergunta super importante. Bom, a gente até já passou um pouco, né, quando o Antônio passou pela apresentação, sobre os detalhes do valor da locação, sobre os detalhes do contrato que a gente fechou com a PIF-PAF, mas acho que é importante até a gente mostrar como é que vai mudar após o término da renda mínima garantida, né? Então, apenas lembrando a questão de cronologia, a renda mínima garantida ela acaba agora no final do mês de fevereiro. A partir de 1º de março, inicia o contrato com a PIF-PAF. Tá? Esse valor de locação que a gente fechou, que a gente inclusive falou de R$55 a posição pallet, está muito em linha já o que estava sendo praticado com a renda mínima garantida. Tá? Existe sim um pequeno desconto, mas inclusive uma questão estratégica, né, olhando todas as opções que a gente teve, mesmo com esse pequeno desconto, como a gente mostrou, a previsão de dividendos é que ainda a gente consiga aumentar o patamar de distribuição para o nosso cotista. Então a gente ficou estabilizado os 57 centavos por cota no ano passado, em 2021, e em 2022 a ideia é que a gente vá para um patamar de 58 a 60 centavos por cota. Tá? Fala um pouco sobre estratégia, né? Acho que aqui a estratégia da gestão, inclusive foi o que a gente conduziu de conversas nos últimos meses, foi já trazer para o nosso ativo um inquilino de longo prazo, um inquilino que desse conforto para a gente, inclusive em termos de operação. Tá? A PIF-PAF é um player consolidado, tem uma receita super já bem estabilizada nos últimos anos, está em um processo de expansão, tá? Inclusive em termos de matriz geográfica, tem uma exposição super relevante para Minas Gerais, o que dá conforto para a gente aqui com essa locação. Então, foi uma questão estratégica, de termos um player no longo prazo, de ocupar 100% da área que estava remanescente, de ter condições boas de contrato, e a gente está super contente aqui com essa parceria que a gente traz para o fundo. Tá, legal. Obrigado, Thiago. Se você me permitir, já vou aproveitar para emendar outra pergunta sobre a PIF-PAF. Teve um cotista aqui que perguntou se há alguma despesa adicional em relação a essa nova alocação e se isso já está sendo considerado na projeção de dividendos do fundo. Boa. Não, acho super importante. Vamos lá. Tem sim, tá? A nossa previsão aqui, inclusive isso já está no modelo, na própria distribuição que a gente está planejando de 58 a 60 centavos por cota ao longo de 2022. A gente tem um pagamento de uma comissão de locação, tá? Atrelada ao contrato com a PIF-PAF. Essa comissão é referente a 2 aluguéis. O que a gente fez foi um diferimento desse pagamento. Então o primeiro pagamento, né, de um aluguel, 50% do valor da despesa, vai ser feito no primeiro semestre, quando a gente recebeu o primeiro aluguel do imóvel, e o segundo pagamento vai ser feito no segundo semestre. Então isso a gente consegue inclusive fazer uma diluição ao longo dos exercícios, e a gente paga também mais um valor de aluguel da PIF-PAF no segundo semestre, então totalizando 2 aluguéis mensais. Tá? Então isso tem sim esse custo, tem essa despesa, mas já está sendo considerada na nossa projeção de dividendos. Tá, legal. Obrigado, Thiago. A gente recebeu mais uma pergunta aqui sobre a nossa estratégia de aquisição. Aqui o cotista pergunta, o gestor comentou que tomou a decisão de parar com novas aquisições no final do ano passado, por conta do aumento da taxa de juros, e ele gostaria de saber qual que é o posicionamento atual da gestão. Antônio, você gostaria de pegar essa pergunta? Acho que ele está no mundo e já vai entrar. Já entrei, desculpe. A nossa estratégia de aquisição aqui, ela é uma atividade intensa que a gente desenvolve no fundo. Agora, com a subida das taxas de juros, houve uma pressão muito grande nas cotas da maioria dos fundos, e eu acho que tem vários pontos aqui que a gente tem que mencionar. Número 1, a gente não vai diluir o valor dos cotistas atuais fazendo emissões abaixo da cota, simplesmente para fazer o fundo crescer e efetuar aquisições. Então, não existe esse risco de distribuição de valor para o cotista atual só porque a gente quer fazer o fundo crescer. Consequentemente, nessa situação de mercado,
há duas opções para a gente empreender aquisições. Uma delas é você fazer a aquisição alavancada, né, tomando dívida de um lado e comprando ativos do outro. O nosso fundo, é bom lembrar, ele tem uma massa de recebíveis de longo prazo com inquilinos de primeiríssima qualidade, então ele permitiria que a gente securitizasse alguns desses recebíveis para efetuar aquisições. O problema é que hoje nós não estamos enxergando um spread entre o custo da dívida e o cap rate dos ativos adquiridos, potencialmente a serem adquiridos, que justifique tal movimentação. É importante dizer que nós estamos constantemente negociando o pipeline de aquisições, expandindo esse pipeline, procurando oportunidades. A gente mantém aí uma lista extensa de oportunidades de aquisição que estão no nosso banco de dados, e a gente monitora, tentando negociar melhores caps e tentando negociar custos de dívida mais baixos. Se a gente entrar numa situação onde esse spread justifique a aquisição, a gente vai efetuar. Por enquanto, a gente não está enxergando esse spread. E uma terceira linha de ação é a possibilidade de reciclagem do portfólio, como eu tinha mencionado anteriormente. Há negociações em andamento. Esse tipo de negociação você nunca pode garantir que vai acontecer, mas é uma coisa que ocupa parte do tempo do time, porque talvez haja, no futuro próximo, a possibilidade de vender parte do portfólio e comprar outros ativos a caps bastante atrativos. Então, basicamente, é assim que a gente está vendo, e como eu falei, a gente monitora essas relações com muita frequência. Se algo mudar no curto prazo, a gente vai informar os nossos cotistas. Você está no mudo. Tá certo. Muito obrigado, Antônio. Aqui a gente tem um cotista perguntando, com uma pergunta que ela está relacionada com outro fundo imobiliário gerido pelo Pátria, né, o PATC. Ele está perguntando se nós temos algum investidor institucional com uma posição muito relevante no fundo, similar ao que acontece com o PATC 11. Antônio. Nós monitoramos a nossa base de acionistas com uma grande frequência. Conhecemos os nossos cotistas no detalhe, os maiores, né? E posso afirmar que não há essa concentração de posições no nosso fundo. É um fundo, o Thiago mencionou, são 15 mil cotistas, e os principais cotistas não detêm mais de 5%, 5 e pouco por cento do fundo. Legal. Muito obrigado. Aqui a gente tem uma pergunta sobre as movimentações recentes de mercado. A pergunta é: como o recente ofício da CVM sobre essa metodologia de distribuição de dividendos impacta o fundo, se há qualquer impacto, né? E qual que é a nossa visão a respeito dessa discussão? Thiago, você gostaria de pegar essa daqui? Vamos lá. Não, acho que é uma pergunta importante aqui, inclusive no momento atual do mercado. Acho que o primeiro disclaimer que é importante a gente passar é que acho que ainda existem próximos passos e ainda alguns futuros entendimentos que o mercado como um todo ainda precisa dar. Acho que ainda existem conversas em andamento, seja em CVM, seja com o fundo do Maxi Renda que está envolvido nesse sentido, a administradora, a gestora, para a gente entender um pouco como é que vai ficar o posicionamento pós dessas conversas. Acho que alguns disclaimers que são bem importantes, tá, para o nosso fundo específico e sobre a nossa visão geral sobre essa questão do ofício. Acho que o primeiro ponto, tá, o nosso fundo, ele é um fundo que, principalmente por conta da valorização que a gente teve, tá, na reavaliação dos ativos no final do ano passado, a gente tem sim um lucro competência, tá, já acumulado no nosso fundo. Então, as distribuições que a gente vem fazendo até agora, inclusive dado o fechamento do exercício no final do ano passado, estão absolutamente em linha com
os valores que a gente tem de resultado acumulado na visão competência. E o que a gente também vem fazendo, tá, ao longo dos últimos meses, a gente tenta passar até um pouco mais de detalhe nos nossos relatórios gerenciais, é seguindo exatamente o que é o fluxo de caixa do fundo, dadas as receitas imobiliárias, dadas as receitas do pouco que a gente ainda tem de posição de fundos imobiliários, renda fixa, tirando todas as despesas. Então isso é um pouco da nossa, pelo menos do momento atual do PATL 11, dada essa questão de resultado competência e resultado caixa. Acho que o segundo ponto que é importante a gente comentar é que essas discussões, obviamente, elas geram, né, certas movimentações do mercado, por vezes muito mais no curto prazo, mas é importante, inclusive para a indústria, ter um pouco mais de entendimento de quais são os principais conceitos a serem seguidos nessa lógica de distribuição de resultado para os cotistas. Tá? Então, claro, traz usualmente algum tipo de incerteza nesse curto prazo, mas no longo prazo, a nossa expectativa, né, que essa conversa com a CVM traga tickers já realizados aqui, então um pouco mais de entendimento de como é que a indústria deve seguir para o futuro. Até porque, que aí eu entro no meu terceiro ponto, acho que existem momentos e momentos de mercado. Acho que toda a discussão surgiu por um momento de mercado em que os fundos, né, especialmente o maxi renda que estava sendo comentado, tem alguma questão sobre resultado competência, dado eventualmente uma desvalorização dos ativos. Isso pode acontecer, por exemplo, para um FOF, em que os fundos imobiliários investidos estão desvalorizados ante ao preço de entrada, ou pode acontecer até para fundos de tijolo, em que o ativo eventualmente perdeu algum tipo de valor, tá, com as remarcações. Isso é um cenário que normalmente está sendo mais conversado agora, mas também existem outros cenários, por exemplo, quando você tem um pouco mais de apreciação do portfólio. Então, quando os portfólios são reavaliados de maneira positiva, você gera uma maior parte de resultado de competência, e aí também é importante ter um entendimento junto à CVM de como é que a gente deve se comportar aqui. Acho que isso a gente, colocando toda a indústria de fundos imobiliários no tópico, dado o tema. Tá? Então, acho que vamos lá, existem alguns passos ainda que a gente precisa esperar dessas conversas. Aqui do nosso lado, a gente está em constante conversa com o nosso administrador, com a Vortex. Esse é um assunto que a gente mantém muito próximo junto com eles. Não tivemos nenhum efeito negativo, dado o ofício inicial que foi dado pela CVM. Então vamos esperar nos próximos capítulos, mas a nossa expectativa é que pelo menos todo o desenho de como as distribuições devem acontecer daqui para frente seja melhor delimitado e isso ajude a indústria como um todo. Tá, legal. Bem legal, Thiago. Aproveitando que a gente entrou nesse tema de mercado, a gente tem mais uma pergunta aqui sobre qual que é a nossa visão sobre o momento atual do ciclo do mercado logístico. Thiago, você gostaria de pegar mais essa também? Claro, não, vamos lá. Acho que até, Antônio, por favor, depois pode me complementar, até, mas a nossa visão, tá, interna é super positiva. Acho que tem duas visões de mercado logístico. Né? Acho que tem um posicionamento do PATL dentro da indústria de fundos imobiliários, que a gente já comentou na apresentação, e existe a nossa visão sobre o mercado logístico como um todo. A nossa ideia aqui, tá, é que existe sim ainda um ótimo espaço para a indústria do mercado logístico imobiliário, está em crescimento não só em 2022, mas também nos próximos anos. O que a gente percebeu em 2021 foi uma entrega considerável, então teve sim uma nova entrega de estoque, que foi uma das preocupações que o mercado trouxe para essa dinâmica de logística, né, de novos galpões. Entretanto, apesar dessa entrega, o mercado também apresentou níveis sólidos e consistentes de absorção líquida. Então, só ano passado, de acordo com dados que a gente tem aqui da Buildings, a gente também monitora outros dados da Sila, da Cushman, entre outros, a gente teve aproximadamente 2,5 milhões de metros quadrados sendo absorvidos, isso de maneira líquida, pelo mercado. Então, sem sombra de dúvidas, o mercado de e-commerce traz um pouco dessa dinâmica, o mercado de e-commerce, o mercado de logística, os operadores, o próprio varejo, mas a gente está percebendo esse movimento positivo. Acho que tanto que a prova disso é que os níveis de vacância vêm reduzindo. Acho que quando a gente olha para um patamar histórico, né, dos últimos 8 anos, a gente está no menor nível de vacância, chegamos a um patamar próximo a 10%. Tá? E também os preços pedidos começam a ter uma recuperação. Consistentemente ao longo dos trimestres em 2021, o preço pedido foi aumentando, tanto que a gente tem uma variação aí positiva de quase 10% de um ano contra o outro. Então, claro, a nossa visão é que ainda tem mais espaço para crescer. Quando você olha dados desde 2013, ainda tem um certo valor
retraído de valores de locação, mas já é um sinal positivo que a gente está acompanhando para o mercado e que isso também deve se manter ao longo de 2022, pelo menos na nossa opinião. Legal, panorama bem completo. A gente acabou de receber aqui uma pergunta bem legal de um investidor que tem bastante conexão com o que a gente passou na apresentação. A pergunta é, o que a gente entende que pode ser o racional de mercado por desconto atual da cota do Patielli? E quais que seriam os gatilhos que o Patria enxerga para destravar o valor e a cota andar em bolsa? Aí, Antônio, você gostaria de pegar essa pergunta? Claro. Bom, as razões para o desconto do Patielli, eu acho que eu vou tentar responder fazendo uma análise, uma avaliação do que foi feito desde o IPO do Patielli por nós gestores. Eu acho que houve 3 elementos onde a gente poderia ter se desempenhado melhor. Então, estou fazendo aqui um meia-culpa. Foi que nós demoramos um pouquinho mais do que deveríamos na alocação do caixa excedente que foi captado quando do IPO. A razão para isso é uma combinação de extremo rigor da nossa parte na negociação das novas aquisições e uma certa crença de que, como o retorno dos FIIs, onde esse caixa estava alocado, era razoável, a gente não tinha tanta pressa. Mas a gente está absolutamente convencido que o mercado, nesse produto, ele quer ver a alocação em tijolo na maior extensão possível, e foi isso que nós fizemos a partir do momento que a gente encontrou as aquisições que faziam sentido. O outro ponto, que foi uma nuvenzinha negra para o fundo, foi a questão da renda garantida de Ribeirão das Neves e o fato de que a gente precisava locar essa área. Muitos investidores falavam conosco, falavam que entendiam o valor intrínseco do fundo, mas se preocupavam com o que aconteceria pós fevereiro de 2022. Nós trabalhamos muito duro para, como o Thiago falou, né, a gente não colocar aqui um inquilino que não estivesse comprometido com o imóvel, para o qual essa operação no imóvel não fosse fundamental. E isso fez com que a gente decidisse não perseguir determinadas oportunidades. E com sorte e alguma competência, nós conseguimos achar o inquilino adequado, com o contrato adequado, com a visão de longo prazo adequada e nas condições econômicas adequadas. Então, essa nuvenzinha negra foi dissipada. E o terceiro ponto foi a questão da comunicação. Nós, desde o segundo semestre do ano passado, intensificamos muito a comunicação com o mercado, não só através de webinars e eventos, mas também as discussões detalhadas com investidores institucionais, para que eles entendessem as reais razões porque nós achamos que há valor intrínseco aqui no Patielli. Então, essas foram as razões que a gente acha que o Patielli foi penalizado, e também são alguns dos gatilhos que nos permitem acreditar que o Patielli vai se recuperar em termos de valor de cota. A comunicação está fluindo muito bem, tem mais e mais carteiras recomendadas reconhecendo o nosso valor, investidores institucionais comprando. Agora, eles compram gradualmente para também não afetar o valor da cota enquanto eles estão comprando, mas tem mais e mais investidores mostrando interesse, e a gente está participando de eventos e de
conversas com os investidores de uma forma bastante intensa. Como eu falei, a nuvenzinha se dissipou, então esse freio, né, na valorização da cota foi eliminado. E, finalmente, a gente tem as maiores, as operações mais fundamentais que podem ou não ocorrer. Se elas não ocorrerem, nós teremos aquele cenário que a gente falou, que é de um nível de dividendos por cota de 58 a 60 centavos, que é bastante robusto, que gera aí, no preço atual, o yield de 9,4 a 9,7. E aí existe a opção, né, do ponto de vista do cotista, de que algo maior ocorra, que gere valor para o fundo e ele se beneficie disso, muito embora a gente não possa prometer isso, porque depende de uma série de fatores. E, finalmente, esse esforço de gestão do portfólio para extrair dele cada vez mais valor através de redução de custo de energia, redução de custo de condomínio, etc., também pode gerar dividendos adicionais que a gente ainda não colocou na conta. Então, basicamente, são esses os grandes movimentos que a gente espera fazer e é por isso que a gente acha que a cota do PATL deve convergir para os valores de mercado no curto prazo. Ótimo, obrigado, Antônio. Aqui, a gente está chegando no final do nosso tempo, então, se vocês me permitirem, eu vou juntar duas perguntas relacionadas aqui sobre as aquisições de 2021, as duas sobre os ativos de Jundiaí. A primeira é sobre qual é o valor do investimento em Jundiaí e o valor da alocação, e a segunda é sobre como que a gente fez essas aquisições, onde que estavam investidos os recursos utilizados para essa aquisição e como que foi o retorno desse investimento. Tiago, você gostaria de pegar essas duas aqui? Vamos lá. Não, claro. Acho que aqui até tentar ser o mais breve possível, por uma questão de tempo de todos aqui na nossa live. Até agradeço já de antemão todas as perguntas. Seguir um pouco na ordem, tá, que o Vitor passou para a gente. Então, primeiro aspecto, são duas aquisições de Jundiaí que foram realizadas, tá? São imóveis vizinhos. Inclusive, convido a depois entrar no nosso site www.patl11.com.br. Lá a gente também já disponibilizou algumas apresentações e documentos que trazem um pouco mais de detalhes sobre os ativos. Então, foram duas aquisições, cada ativo tem mais ou menos 10 mil metros quadrados de ABL, tá? E o montante total da transação ficou por volta de 50 milhões de reais, tá? Então esse é o montante que a gente fez de investimento. Em termos de valor de locação, o valor de locação médio, tá, dos dois imóveis, aqui a gente tem dois inquilinos, um imóvel que está 100% ocupado para a Solística, a GV Logística, e o outro imóvel para a Postalog, tá, que inclusive presta serviços aqui para Monster Energéticos. O valor médio de locação está por volta de R$17 o metro quadrado. Tá? Então esse é um patamar, inclusive, que está muito em linha com o próprio mercado de Jundiaí. Então quando a gente olha outros comparáveis, esse é um valor de locação que está bem em linha com o mercado como um todo. Sobre a questão de destinação dos recursos, né, de onde que vieram os 50 milhões de reais que a gente fez em investimento nesses dois ativos. Então até como o Antônio comentou na última pergunta, pós o nosso IPO, a gente realizou a aquisição dos nossos dois ativos-alvo. Isso deixou o fundo com mais ou menos 84%, 85% dos ativos alocados em imóveis, tá? Isso com o imóvel de Ribeirão das Neves e o imóvel de Itatiaia. E a gente teve uma posição de liquidez de mais ou menos 70 milhões de reais, que a gente fez uma alocação no curto e médio prazo em outros fundos imobiliários logísticos. A gente passou isso em comitê, analisamos fundo a fundo, fizemos esse investimento, tá? E também uma outra parte ficou em renda fixa. Então, esse investimento que a gente fez nos ativos de Jundiaí já estavam em uma posição de liquidez do nosso fundo, mais especificamente em uma posição de outros fundos imobiliários. O que a gente fez foi mudar a posição. Então, a gente tirou dos fundos imobiliários e fez o investimento diretamente em tijolo, que é o core do fundo. Então, aqui foram transações que foram bastante interessantes, dado o contexto do fundo. Então a gente não precisou ir fazer nenhum tipo de transação, seja de alavancagem, ou seja de acessar o mercado de equities, né, até por conta do fundo já ter um certo desconto do valor da cota comparado à patrimonial. Então a gente não prejudicou nesse sentido com uma nova oferta. E também, dado
os ativos, dada a qualidade, a gente conseguiu encaixar um ótimo cap rate aqui para aquisição, comparado, inclusive, a outros níveis de mercado que estava sendo praticado. Tá? Ótimo, obrigado, Thiago. A gente atingiu aqui o nosso limite de tempo, então nós vamos encerrar com as perguntas, mas caso você tenha qualquer dúvida, por favor, entre em contato com a gente. O nosso e-mail é ri.patielli@patria.com e no nosso site é www.patielli11.com.br. Você pode também se cadastrar no mailing para que você fique atualizado de tudo que a gente tiver de novo aqui do fundo. Gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer aqui ao Antônio e ao Thiago que fizeram a nossa apresentação e ficamos à disposição. Eu acho que é importante finalizar dizendo que a comunicação com vocês é extremamente importante para nós e a gente realmente enfatiza essa possibilidade de vocês nos acessarem com dúvidas, comentários, críticas, que a gente está muito interessado em abordar esses temas de discussões com vocês. Muito obrigado pela atenção. Obrigado a todos.